Olha só, pessoal, hoje é dia 10 já do 8, tá? Hoje faltam exatamente 3 meses para encerrar, né, o vestibular. Hoje estaremos encerrando o último dia, daqui a 3 meses de Enem, né, nos dias 13 e dia 10, tá? Saiu uma notícia ontem, né, uma notícia sobre o vestibular da URGS, se vocês acompanharam, só para lembrar, né, quem ainda não pude conversar depois desse dia, que isso não afeta em absolutamente nada, tudo bem? Isso não muda em nada. O que acontece, tá? Um dia, a gente tem o seguinte, ó, o vestibular da URGS anteriormente era composto da seguinte maneira: ele tem 70% das vagas é pela URGS, tá? Opa. 70% das vagas é pela URGS e 30% SISU. Aí uns anos atrás até estavam discutindo, tentaram botar 50-50 e tal, né? O SISU, o MEC sempre fez pressão, né? O Ministério da Educação sempre fez uma pressão para que fechasse os 100% Enem, né? Mas a URGS nunca cedeu, nunca passou de 30% das vagas pelo SISU, tá? O que acontece é o seguinte, ó, que quem fazia esse vestibular daqui, a URGS disse o seguinte, ó, não, tranquilo, eu até abro uma precedente aqui, abre uma ajuda, tá? Beleza, eu faço um bônus. Então, tipo, quem fazia, cara, tinha uma nota que era a nota da URGS mesmo, né? A nota do vestibular, mais um bônus. Mais um bônus para quem fazia o Enem. E daí eu vou ser bem sincero, tá? Eu não sei muito bem. Oi, bom dia. Eu não sei muito bem como é que era calculado esse bônus, tá? Eu sei que a pessoa ganhava um bônus por fazer o Enem, tá? A questão é que esse bônus às vezes chegava a dar tipo, de 9 a 30 pontos, entende? De 9 a 30 pontos, na média é muito. Imagina que tu tava com 580 e passou para 610. Ou tu tá fora, tu tá dentro, entendeu? Tipo, era uma coisa... Mas era em casos assim que tipo, a nota do Enem fazia subir muito, né? O professor normalmente não dava uns 9 pontos, 10, 15 pontos por aí, tá? Mas, tipo, na medicina isso te faz, no momento, não estar aprovado e no outro estar aprovado. Né? Tipo, 15 pontos, às vezes é decidido por 5 pontos, às vezes por 1 ponto, tá? Então, esse bônus aqui que foi removido a partir de agora, tá? Então, o que vai acontecer é que não mais se ganha bônus por fazer a prova do Enem. É isso, pessoal. É apenas isso, tudo bem? Então, existem agora 2 vestibulares. O da URGS, cuja nota vai receber a tua nota, e aquela nota ali deu. E o do Enem, né, que é a prova do Enem, e aí tu vai lá pelo portal do SISU ter tua nota e tudo mais, DRI, aquela coisa toda. E a única coisa é que foi excluído o bônus, tá? Pelo que eu entendi foi isso. Né? E se tiverem mais mudanças, eu falo pra vocês. Eu não coloquei no grupo pra não alertar e vocês não ficarem, né, tipo, pensando em outras coisas. Não vou avisar no grupo agora, eu aviso pessoalmente, e daí a gente segue, tá? Então, tipo, não se assustem. Em tese, mudou que não tem a pontuação, na prática não mudou absolutamente nada. Agora está todo mundo competindo de igual para igual e tu fazer Enem ou não, né, tipo, não influencia mais. A grande questão é que, para quem gosta mais da URGS, né, acho que até tu, Eduardo, tinha comentado, se não me engano, que estava buscando mais a URGS, aí o Eduardo, por exemplo, queria fazer só a URGS, né? Aí tu tinha que fazer o Enem para poder somar ponto e tal, agora talvez tu possa arriscar só pela URGS, não é o que eu recomendo. Igual, eu acho que tem que fazer os dois, porque tu tem chance de entrar por um ou por outro, né? Isso é uma probabilidade básica, tá, pessoal? Então, tu pode te dar melhor numa prova ou na outra e tal. Mas a gente já tinha conversado isso, mas só para usar o teu exemplo de um dia, só para usar o teu exemplo que tu tinha comentado comigo, né? Que por exemplo, o Eduardo é um cara que gosta mais da prova da URGS, se sente melhor fazendo ela. Sacaram? Então, a princípio, não se assustem, não muda, tá? De boas, dado o recado, né? O momento do recado do Guedes, tá? Então assim, ó, pessoal, vamos lá seguir nas áreas, tá? A gente estava falando sobre qual areazinha do paralelogramo, né? A gente parou no triângulo. Ah, tá, assim que eu fiz o parênteses ali, né? Eu falei do lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 4 e do L raiz de 3 sobre 2. E aí a gente estava, então, indo adiante, tá? Tem algumas outras figuras ali que são bastante importantes, tá? Vocês podem pegar aqui essa figura que eu vou começar agora, mas eu vou falar sobre 2 figuras, então. Uma delas a gente fez uma questão da URGS na aula passada e agora eu vou generalizar, tudo bem? Então, na página 11, tá? Ali na página 11 a gente vai trabalhar com ela. Mas, isso que eu vou falar para vocês
é só generalizando aquela propriedade da URGS, então, para a gente retomar, quanto mais vezes a gente fala, vocês sabem que mais o nosso organismo tende a fixar a ideia, tá? Então, existe uma figura que é o pentágono, tá, pessoal? Tá? Existe uma figura que é o pentágono, que a URGS andou cobrando nos últimos anos e poderia voltar a cobrar ele, tá? Mas, assim, a área do pentágono ela não é nem um pouco fácil. E eu não sei como se calcula, porque é uma forma muito específica para calcular o pentágono, vocês não vão se preocupar com isso, tá? O que eu quero é que a gente generalize aquela situação, tá? Primeiro de tudo, o pentágono que a URGS colocou é o pentágono regular, tá? Para nossa sorte, né? Quando a URGS trabalha com figuras regulares, vocês sabem que nos dá um alívio em vários sentidos, nos ângulos internos, nos ângulos externos e tudo mais, tá? E tá, beleza. Então o pentágono regular, pessoal, ele tem a seguinte propriedade. Aqui é L, aqui é L, aqui é L, L e L, tá? Isso daqui a gente fez na última aula, lá no finalzinho, tá? Que foi onde a gente estava abordando essas áreas. Eu lembro que, estava olhando no vídeo, a gente fez aqui, ó, tá? E eu fiz de duas maneiras daquela resolução, que era da questão do lado da URGS, tá? Vocês lembram disso? A gente fez a questão do lado da URGS. Pessoal, o que eu quero que vocês lembrem? Primeiro de tudo, somatório dos ângulos internos, tá? Do pentágono. N menos 2, tá? Vezes 180, pela fórmula de todos os ângulos internos, certo? Então a gente vai ter 5 menos 2 vezes 180, que é 3 vezes 180, tá? Então, a soma dos ângulos internos desse meu pentágono é 3 vezes 180, que dá 540, tranquilo? Então, cada ângulo interno, olha só, o somatório de ângulos internos dá 540. Se eu pegar o somatório dos ângulos internos e dividir por 5 ângulos internos que a gente tem, a gente vai ter o nosso ângulo interno, concorda? Sacaram a ideia? Tipo, eu pego o somatório, divido por 5, dá 5 partezinhas iguais. Foi? Então, isso daqui vai me dizer que eu tenho, então, o meu 540 dividido por 5, que dá 108. Tranquilo? Tá? Então, cada ângulo interno desse teu pentágono mede 108, tá? Beleza. Olha só, os ângulos externos, tá? A somatória dos ângulos externos é sempre 360. Mas isso não é para o pentágono, isso é para todo mundo, tá? A soma dos ângulos que tiverem por fora aqui, né? Do tipo, o que eu faço sempre, vou apagar esse Lzinho aqui, tá, gente? Só para ficar melhor. O que eu faço sempre é estender a reta e trabalhar com dois ângulos, né? Esse ângulo aqui, que é o ângulo externo, e esse ângulo aqui, que é o ângulo interno. O fato dele ser regular me ajuda porque a gente ganha tudo isso daqui, né? Tá? Então, esse somatório dos ângulos externos é 360. Se eu pegar o somatório dos ângulos externos e dividir por 5, eu vou ganhar um ângulo externo apenas, concorda? Tá? E o meu ângulo externo é 360 dividido por 5, que é 72, beleza? Eu, pessoal, olha só, o que eu acho, tá? Eu acho, como eu falei pra vocês, tá? Quem não estava aqui antes, eu falei que eu sempre acho que vale mais a pena pegar pelo somatório dos ângulos externos, tá? Então, tipo, eu acho que sempre vale mais a pena a gente trabalhar a partir disso, porque isso nos ajuda mais, tá? Mas vai ser sempre N menos 2 no ângulo Sim, interno. sim. Esse aqui tipo, sim. Independente da... Esse aqui tu tá dizendo, né? Aham. Isso aqui sim. Isso é uma forma, tá? Tá. Essa é aquela forma deduzida do somatório dos ângulos internos de qualquer polígono. O que acontece, Rafael, é que isso não serve só para os regulares. É qualquer polígono, tipo, qualquer polígono mesmo. Tudo bem? Tá? Então, qualquer figura que tenha, né, um determinado número de lados, se soma os ângulos internos dessa maneira. E a gente faz o somatório dos ângulos internos, tá? Para poder chegar no ângulo interno, tá? Essa é a moral. A gente usa o somatório como uma referência e aí nos regulares fica mais fácil que a gente chega nesse cara. De boas? Tá? Então, essa figura aqui vai ser sempre, né? Esse ângulo aqui vai ser sempre 72 e esse ângulo aqui vai ser sempre 108. De boas? Aí existe aquela propriedade, né? Aquela propriedade que eu quero só retomar com vocês, tá?
Ô, gente, a gente já fez isso daqui, tá? Eu sei disso. Só quero relembrar essa propriedade, porque essa é a propriedade que caiu nesses últimos anos, tá? Então, essa propriedade, ela vai me dizer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou usar aqui como referência, deixa eu ver como é. Beleza, ficou mais bonito. Então, essa propriedade aqui me diz o seguinte, ó. Que se eu pegar essa diagonal específica, e se eu pegar essa diagonal que eu errei ali específica, né? Me odeio. Mentira, não me odeio não, me amo. Porque amor próprio é tudo nessa vida. Né? Então, aqui, ó, fechou, tá? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Se esse cara é L, L, L e L, o que vai acontecer é que, genericamente, a gente vai ter um outro cara que mede L aqui, tá? E esse carinha aqui mede L, depois? E o que eu ganho, pessoal, é que esse cara aqui, ó, mede 108, como eu descobri, concorda? E esse cara aqui mede 108. De boas? Esse cara aqui, ó, mede 72, que é o externo, né? E esses caras aqui, como é um paralelogramo, esse cara aqui vai medir 72 também, e esse vai medir 72. De boas? E aí, tu calcula. Por que eu estou botando isso de forma genérica? Porque num ano, a URGS cobrou isso aqui colocando o lado 2, tá? E no outro ano seguinte, foi aquele, né, do pós, né, pós... É que o cara tá com uma mágoa, né, pós-sentimento ruim no coração, eles colocaram pro lado medindo 1, tá? Mas aí é só para vocês entenderem que tanto faz, qualquer lado vai valer essa propriedade. Eu não entendi também. Aqui, porque isso aqui, ó, mede 72, né? E aí a gente conclui que a figura que é gerada aqui dentro é um paralelogramo. Isso não é tão fácil de concluir, tá? Já estou dando para vocês, né? É um paralelogramo, logo esses lados são paralelos, tá? Se eles são paralelos, eles têm a mesma inclinação. Entendeu? Tipo, eles estão aqui, né? Estão aqui, outro aqui. Não, mas aqui é 108. Tanto é que a gente até viu isso na aula passada. Quanto que é isso aqui? 36. Porque tudo tem que dar 108. Se esse pedacinho já é 72, aí fecha com 36. Tranquilo? O N é lados, tá? Mas olha só, o N pode ser mais. O N pode ser o que ele quiser, ele é um vértice livre. Não, olha só. Tipo assim, ó, o N tem várias referências dele, tá? Porque o que acontece? Esse tal desse N aqui, ele pode ser número de lados, tá? Mas ele pode ser também número de vértices, tá? Ele pode ser também número de ângulos internos. Ele pode ser também número de ângulos externos. Que pela questão, tá? Isso é pela questão de ser um polígono, tá? Das figuras, se encaixarem e tal. Pode ver, ó, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos externos. Então, tipo, tudo isso pode ser N. Aí depende do que ele te dá de informação na hora da questão. Então, vai ser o que ele pedir na hora. Tá? De boa, pessoal? Tá, agora olha só. Uma das figuras que eu considero mais importantes, tá? Peguem a marca-texto, tá? Aquela marca-texto especial, tá? Essa é aquela hora da marca-texto especial. Pode ser uma estável, né? Mas quem não precisou vender o carro e comprou uma, aí pode ser com uma normal mesmo, tá? Então, assim, pessoal, hexágono regular, tá? Na verdade, olha só, eu vou falar sobre o hexágono, tá? Tem que tomar cuidado, porque a URGS há um tempo atrás, e creio eu, tenho quase certeza, que a gente fez essa questão, ela colocou uma questão de hexágono. Só que olha como é que era o desenho do hexágono. Deixa eu achei que me lembrei. Então a gente falou que te deu um hexágono desse tipo, tá? Só que como é que eles fizeram? Eles pegaram e dividiram isso daqui, ó.
eles dividiram isso daqui em 2 quadrados e 2 triângulos, né? Aí a gente tinha esse ângulo aqui, fez esse, tal, a gente fez essa questão. Mas a figura em si é um hexágono, porque tem 6 lados, beleza? E aqui não é tão simples de calcular a área. Tanto é que quando não foi um hexágono regular, né, tipo assim, um hexágono qualquer, tá? Quando foi um hexágono qualquer, o que a gente teve que fazer? A gente teve que descobrir essa área aqui a partir de um triângulo, né? Descobrimos que essa área aqui era igual, tá? E aí eu já tinha, pela questão do quadrado, essas duas áreas aqui. Sim, gente? E aí eu descobri qual é o espaço ocupado total, entenderam a ideia? Então, se não é um hexágono regular, a gente vai ter que provavelmente, ou quando as figuras não são regulares, claro, excluindo os casos do tipo retângulo, né? Não é uma figura regular, então a gente consegue calcular, tá? Os casos assim mais específicos, tá? Quando não ocorrer isso aqui, tá, pessoal? Né? Quando não tiver uma figura regular, o que vocês têm que fazer é exatamente dividir em figuras que vocês conhecem. Isso vale para toda a geometria. Se tu não consegue calcular uma área total, tu divide em figuras que tu conhece, beleza? Tanto, por exemplo, assim, ó, apesar dessa propriedade aqui ela não ser tão conhecida por nós, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Que eu dividi em figuras que eu conheço, sim ou não? Tá, daí isso é uma propriedade específica do pentágono, tá? Não te cobra assim do tipo, eu não sabia disso. Não, claro que não tem como saber, tá? Quando a URGS cobrou, vou te ser bem sincero, tá? Na honestidade, nem eu sabia. Eu não sabia exatamente como resolver, eu fui pesquisar as propriedades do pentágono, tá? Então, tipo assim, é uma coisa que não é comum, nem na faculdade isso é abordado, tá? Então, tipo, pensei, pô, nunca vi isso, estranhei, entendeu? Porque, tipo, a gente nem vê isso na faculdade, o cara tá abordando aqui, entendeu? Tipo, mas, enfim, não se cobre aí nesse sentido, tá? Então, tipo assim, ó, a gente divide isso aqui em figuras que a gente conhece. Então, 3 triângulos e um paralelogramo. Ainda dava pra dividir, né? Mais um triângulo aqui, né? Dá pra dividir tudo em triângulos. E enlouquecer, né? Enlouquece. Olha só, pessoal. Esse cara aqui é o qualquer, tá? E a figura que nos interessa aqui, ó, é a seguinte, ó. É o regular, tá? Não escrevi aqui, mas... A figura que nos interessa é o regular, beleza? E também não dá para calcular de uma maneira tão simples assim, tá? Essa figura. Não é tão de boa. Mas a gente tem duas opções. Quando tu tem esse cara aqui, tu traça e divide ele ao meio primeiro. Primeira coisa que tu faz com ele é dividir ao meio, beleza? E aí tu tem 2 caminhos a seguir. Ou tu pode usar ele com o recurso do trapézio, tudo bem? Trapézio a gente viu na última aula, né? Ou tu pode dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá, gente? Tanto faz. Os 2 caminhos são válidos, tá? Então, tipo assim, ó, até a galera da tarde teve isso comigo, né? A gente tava trabalhando nessa partezinha aqui na última aula, mais ou menos bem por aqui, tá? Galera do centro de tarde. Agora a gente vai brincar um pouquinho mais, tá? Esse é bom do grupo, né? Tá, olha só, se não gostaram, ficaram com a cara, né? A gente vai brincar um pouquinho mais disso daqui, tá? Porque no extensivo, né, nos extensivos aqui do Fênix, eu não consigo abordar tão profundo assim, tá? Aqui eu vou definir essas 2 formas, tudo bem? Vamos ver o que sai juntos, pode ser? Tá, uma delas, claro, uma delas é mais simples. Vou começar por ela porque é a mais tranquila, tá? Então, tipo assim, ó, o que acontece? Quando eu tenho essa figura aqui regular, tá? Quando eu tenho essa figura aqui regular, ou muito próximo disso, ou o mais próximo que eu consigo disso, tá? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou dividir ela por essas diagonais aqui específicas, tá? E aí eu vou dividir ela em 6 triângulos equiláteros. De boas? Tá? 6 triângulos equiláteros mesmo. Então lembrando, na última aula, a gente trabalhou com esse cara aqui, que a área do triângulo equilátero é 6 vezes o lado ao quadrado. Não, desculpa. Já botei a resposta para o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Foi isso que a gente trabalhou, né? Bom, mas isso é, pessoal, o que ocupa somente uma área, concorda? Tá? Isso é o que ocupa somente uma área.
O que eu quero é a área total, que são 6 deles, né? Então, só multiplicar por 6, né? Então, 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Povo, olha só. Tipo assim, ó. Isso daqui tem que saber, tá? Isso aqui tem que saber real oficial. Se tu não quiser decorar essa fórmula, se tu acha assim, basta, muita coisa para decorar, tudo bem. Então, isso daqui, ó, é algo que eu já tinha te dito para decorar na aula passada, tá? Quem não estava aí na aula passada, pessoal, parênteses, vocês sabem que eu, Guilherme Guedes, sou o cara mais chato do mundo com esse negócio de decorar, tá? Não é para concordar, Henrique, vai te cagar, tá? O Henrique meteu aqui, ó. Né? Como assim, meu? Não é para concordar. Então, assim, ó, eu sou... É um elogio. Então, assim, ó, pessoal, eu sou chato com isso, porque eu acho que a gente não tem que decorar as coisas da matemática. Ô, Rebeca, fecha pra mim, por favor. Só porque senão depois você pega na filmagem, clicadinho. Eu sou muito chato. Eu acho que não tem que decorar matemática, a gente tem que entender. Bato, fechou bem, hein? Calma, né? Deu uma... Fechou as ganhas, né? Basta, agora não veio. Então, olha só. Pessoal, eu sou chato para decorar, porque eu acho que a matemática não se aprende decorando. Existe um risco muito grande de tu decorar, que é tu esquecer na hora da prova. Então eu acho que sempre tem que ter o recurso de lembrar disso, tá? Então isso aqui, se tu não lembrar, tem o Pitágoras. E isso daqui, se tu não lembrar, tu sabe que são 6, não são? Que aí multiplica por 6, e isso daqui que eu tô te pedindo para lembrar, tá? Então olha só, eu, o cara mais chato do mundo com decoreba, tô te pedindo. Decora essa área, por favor, tá? Isso aqui é aquela que tu faz um resumo bem bonito, bota no... Lembra que eu falei no início, eu sempre falo, tá? Quem tá entrando agora sempre fala, que resumo não adianta em matemática. Não adianta fazer resumo, tá? Isso não funciona, não vai te ajudar. Tem que fazer exercício. Mas, essas fórmulas aqui, elas são formulinhas... Pode deixar que eu pegue depois, valeu, Cris. Essas formulinhas, elas são importantes e aqui vocês têm que decorar. Aqui é o momento que sim, faz o resumo, tá? Faz o resumo assim, ó, com fórmulas importantes da geometria. E aí tu bota elas, beleza? Agora é o momento de fazer o resumo, tá? Agora faz um resuminho bonitinho e tal. Só cuida se isso é a melhor maneira de tu decorar. Novamente, existem vários tipos de memória, tá? De memorização, na verdade. A sinestésica, tá? A auditiva, de ouvir. A visual, de enxergar. Então tu tem que ver qual que é melhor para ti, tá? Se é melhor ficar escrevendo várias e várias vezes. Se é melhor ficar olhando. Tem gente que olhou uma vez e decorou, entenderam? Mas enfim... Só para justificar a questão de, nesse momento eu quero que vocês decorem essa fórmula aqui, tá? E depois só multiplicar por 6. Tem vários lugares que vocês vão encontrar isso aqui assim, ó. A área é igual a 3 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Faz sentido, não faz? Tipo, eu dividi em cima e embaixo por 2, né? Aí ficou 3 em cima e 2 embaixo. Tá ok, mas daí, mais uma fórmula na tua cabeça, entendeu? Pô, já tem MRU, já tem MRUV, já tem, sei lá, eu que decorar todas as ordenanças toposmáticas, né? Da biologia, você tem que decorar na história o que é a revolução lá, aquela revolução, né? Essa daí, tá? Então tem um monte de coisa para vocês decorarem. Então não vai ser isso aí que vocês vão, né? Mais uma coisa só vai prejudicar vocês, tranquilo? Beleza, olha só, tá? Então, isso daqui... Toda vez que eu faço uma pausa e fico falando, vocês nem percebem, né? Mas isso é também uma técnica de eu ficar repetindo várias vezes lá no quadrado raiz de 3 sobre 4 sem que vocês perceberem, tá? Então assim, ó, que... Você está me manipulando, né? Olha só, gente. Vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Agora eu vou resolver dessa maneira, tá? Eu vou resolver dessa maneira que eu acho legal. Eu tenho 2 trapézios aqui, tudo bem? Todo mundo está enxergando esses 2 trapézios? Aí olha só vou pegar uma referência aqui, tá? Porque, não, nesse aqui, ó. Tá vendo isso daqui e isso daqui? Tá? Eu vou só botar assim, ó, bem fraquinho aqui, tá? Não é o que eu quero estudar agora nesse momento. Mas tem 2 triângulozinhos aqui, não tem? E aí eu não sei se tu enxerga, mas isso daqui é a altura do meu triângulo equilátero, sim ou não? Sim. Logo é a minha altura do trapézio também, concorda? Faz sentido? Eu vou deixar a marcaçãozinha do triângulo só pra gente lembrar de onde a gente está tirando. E o mesmo daqui para baixo, ó, que também mede a altura e também a altura de um triângulo equilátero e é a área do trapézio, a altura do trapézio. Sim ou não? Sim. De boas? Tá, vamos brincar com isso daqui agora, porque eu vou ter o seguinte, ó.
Passou. Estava ansioso para ajudar. Tudo que eu queria agora nesse momento, fazer uma brincadeira. Tá. Eu. Quanto que mede essa altura? Lado raiz de 3 sobre 2. Fechou? É a altura do triângulo equilátero, concorda? Lado raiz de 3 sobre 2, tá? Se tu esqueceu, já coloca aqui do lado. Lado raiz de 3 sobre 2, tá? Esse cara aqui. E isso daqui é obrigatório que esteja junto lá na tua formulinha, tudo bem? Pessoal, lado raiz de 3 sobre 2, tá? Povo, olha só. Olha só. Quanto que mede isso daqui? Me ajuda, Eduardo. Ah, que sacanagem, né? Olha pra cá, meu. É a base maior, né? Quanto está medindo aqui? Isso aqui metade, né? Mas essa metade aqui, quanto que vale? O que é isso aqui? Olha pro triângulo aqui, ó. O que é isso aqui? É a base. Só que essa base é igual aos outros lados, né? Então quanto que mede tudo? Isso aqui é lado, não é? Não. 2. Concorda? Isso, aqui mede um lado, concorda? Ah, não, tá, perdão, não, tudo aqui, tá? Isso mede um lado, sim? E esse mede o outro lado. Logo, tudo mede 2 lados. Não vou mais fazer isso, é sacanagem. É pressão, né? É pressão demais. Tá? É. 2 lados, sim ou não? Aqui em cima, só um lado, concorda, gente? Então vamos brincar com isso daqui agora, tá? Porque eu já tenho base maior, eu já tenho base menor e eu tenho altura. De boas? Olha que triste aqui, ó. Eu acho, né? A minha área é base maior, mais base menor, sobre 2, vezes a altura. Tranquilo? Tá? Isso é a área dessa figura aqui só, tá? Desse trapézio. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Oi? Porque na forma não é base maior, mas menor, vezes a dividido por 2. Isso aqui, ó. Pega os dois, junta 2 barbantezinhos, corta no meio, fica um barbante de cada, né? Base. Vezes a altura, tranquilo? Mesma coisa. Mas sai daqui. Tá? Se quiser eu volto nisso aqui, não tem problema. Mas sai daqui, tá? Mas tipo, se eu estiver multiplicando esse cara aqui embaixo, né? Aqui eu multiplico em cima e embaixo. E daí aqui vai ter 1, né? Então, tipo, 2 vezes 1 tá todo mundo dividindo por 8. Por isso que todo mundo passa a forma como base maior, mais base menor, vezes a altura, tudo sobre 2. Sim. Sim? Mas eu explico de novo esse cara aqui, não tem problema, tá? É porque nesse caso, tipo, eu pegaria e inverteria, ficaria... Não. Entendi. Não, cuidado. Porque esse caso aqui, ó, tu tem esse lado aqui, tá? E esse daqui é a altura. Então tem base vezes a altura, não é dividido pela altura. Por isso não vai dividir pelo cara invertendo, né? Mas eu entendi o que quis dizer. E aí, fala comigo, você falou alguma coisa? Na verdade, eu só preciso regular. Sim. Não. Isso aqui é usado no regular, tá, gente? Tá? É a partir dele. O qualquer a gente vai dividir em áreas aqui e tentar calcular, tá? Aí depende da questão da prova. Então tu vai ter o seguinte, ó. Que isso aqui, ó, é 3L, né? 3L. E aí eu vou ter o seguinte, ó. 3L sobre 2 vezes L, certo? Raiz de 3 sobre 2. Todo mundo concorda? Tá. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Vamos odiar, mas tudo bem. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sim ou não? É isso que deu, não deu? Tá. Só que você é só um cara aqui, não é, gente? O que eu acabei de descobrir foi isso aqui, ó.
É ou não é? Sim. Sim ou não? Tá, tem que descobrir o do outro também, né? Não, é igual, concorda? Só multiplicar por... Então, 3 vezes 2, 6. L ao quadrado. 3 sobre 4. Não sei. É que a mesma coisa. Não tem como dar diferente, né, gente? Mas é uma outra estratégia, tá? Tipo assim, ó, o que vocês têm que entender? O valor vai dar o mesmo, não vai? Mas, ainda assim, isso é super válido pra gente olhar para uma outra situação, porque ele pode te dar uma questão, inclusive assim, ó, imagina se o Enem te dá, por exemplo, tá, um trapézio, e aí ele faz aquela brincadeira de dobrar o papel, né? Tipo, ele pega, né, pinta um trapézio e abre, vai formar um hexágono, não vai? E ele pode calcular a área do trapézio e fazer vezes 2, ele sabe que é regular. Entenderam a ideia? Claro, dependendo das informações que a gente der, né? Mas hoje a gente vai chegar no mesmo lugar, mas é outra estratégia para a gente poder deduzir aqui, tranquilo? Tá? Isso aqui é a mesma coisa, é claro, eu tinha dado a mesma coisa. Mas eu não quis estragar a surpresa. De boas? Tranquilo? Tá, vamos falar sobre o trapézio de novo então, só pra gente retomar. E esse cara talvez seja o menos intuitivo dele. Olha só, o trapézio, tá? Eu prefiro mostrar para vocês com trapézios isósceles, tá? Isso vale para todo e qualquer trapézio, tudo bem? Mas eu prefiro trabalhar com trapézios isósceles. Olha só, a gente tem o seguinte, ó. O trapézio, tá, pessoal? O mais fácil de visualizar, isso que eu quero mostrar para vocês, é pelo trapézio isósceles, tá? Então assim, ó, o trapézio isósceles a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar essa minha medida aqui, que vai ser a altura, tudo bem? Tá? Eu vou traçar essa medida aqui a altura. O que eu vou fazer, tá? Pessoal, ó, isso só vale, tá? Isso só vale porque esse cara é isósceles. A gente vai generalizar a situação, mas no isósceles fica mais fácil de enxergar, tá? Então eu vou pegar o seguinte, ó, essa medida aqui, ó, não é a mesma que essa? Essa medida aqui não é a mesma que essa? Sim ou não? E essa altura é a mesma que essa, concorda? Então, isso me permite dizer que se eu tirasse ele aqui agora, ó, tá vendo, ó? Tirei aqui agora, beleza? Essa areazinha que eu tirar, eu consigo encaixar aqui, ó. É isso que eu vou fazer, tá? Esse é o raciocínio que eu vou montar para esse cara. Então, o que eu tinha anteriormente, de área aqui, tá onde agora? Tá exatamente aqui, concorda? Eu não posso calcular a área do triângulo de dois triângulos, no caso um quadrado, deu as áreas somadas? Pode. Um retângulo. Pode ser que seja um quadrado, tá? Mas não necessariamente é. Mas pode fazer. O problema é que esse cara talvez não te dê a fórmula genérica. Ou dá. Vamos tentar depois. Vamos tentar depois fazendo desse jeito. Porque pode ser desse jeito sim. Eu tô feliz com isso. Fico feliz quando vocês dão essas sugestões. E sabe o que eu fico feliz? Porque aqui eu consigo mostrar isso pra vocês, entendeu? Já viram que na aula às vezes eu tenho que responder do tipo assim, ó, não, melhor não, né? Tipo, não consigo explorar isso tanto nos extensivos, entende? Aí quando a gente tá no grupo a gente consegue fazer essas coisas e ver, inclusive às vezes ver que não dá. Porque às vezes a maneira de ver que não dá é fazendo e vendo, não deu, entendeu? Então eu vou separar agora, tá? Então, em dois jeitos. Eu ia fazer um só, mas eu vou separar em dois agora pra fazer esse outro depois também. Tá, vocês viram que bonitinho aqui, gente? Tá, beleza. Então assim, ó, a partir de agora essa área está encaixada aqui, tudo bem? Eu te pergunto, vou botar até com uma outra cor destacada, tá? Essa cor aqui, ó. Eita. Cor que eu quero calcular, sim ou não? Tá, agora eu te pergunto, como que eu faço? Tá, eu tenho aqui uma... Não vou usar B. Eu tenho uma base aqui que eu quero saber como que eu calculo, beleza? E a minha altura
eu vou deixar ainda como H, porque é a mesma altura, isso não se alterou, concorda? Mas a base mexeu, não mexeu, gente? Tanto que se for para pensar, esse pedaço que estava aqui foi para cá, não foi? E aí a gente tinha lá uma base que é maior e uma base que é menor. Só que agora essa base menor mexeu no tamanho, não mexeu? E aí que entra aquela historinha da gente pegar, né? Tipo, fica mais fácil de pensar num pedacinho, né? Pega esse pedacinho da base maior, tá? Junta com a base menor, né? Aí tu pega, vai ficar com um pedação, concorda? E agora eu corto esse pedação em dois iguais. Porque eu transformei essa figura num retângulo, não transformei? Então o de baixo tem que ser igual ao de cima. Então para calcular essa base, ó, eu pego o maior, somo com o menor e corto em dois pedaços iguais. Tranquilo? Essa é a ideia, sim ou não? Entenderam, pessoal? De boas? Tá? Então, tipo assim, ó, eu vou ter que, a minha área é igual a base, e para descobrir a base, eu tenho que fazer a média deles vezes a altura, certo? Isso aqui é o que a gente vai trabalhar, tá? Base vezes altura. Aí, Lari, como tu tinha me perguntado antes, é equivalente eu dizer que isso é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Sim ou não? É equivalente também a dizer que isso é BH, Bahia, mais Bzinho, Hzinho, Bahiazinho, dividido por 2. Tudo isso é equivalente, vocês concordam? Vocês entenderam a ideia? Que eu fiz ali foi chuveirinho, né? Mas, tipo, cara, não tem necessidade nenhuma. O problema é o seguinte, ó, não tem necessidade, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando a área, isso daqui são números, certo? Isso aqui são números, e aí, tipo, não tem necessidade. Mas em alguns casos, sim. Eu vou pegar mais espaço aqui, tá? Olha só, pessoal. O que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer o jeito 2, tá? O jeito 2 da vitória. Tá. A Vitória falou o seguinte, ó. Tá, ô senhor, não é só cortar ali, daí eu divido em dois triângulos com o retângulo e deu? Né? Pois falou, né? Tá, beleza. O que ela quis dizer? Vou traduzir, tá? Eu não posso calcular desse triângulo, desse daqui, do retângulo e deu? Posso, não posso? Tipo, toda vez eu posso segmentar isso em áreas, né? Que é uma coisa que a gente faz naturalmente. Do tipo assim, ó. Se eu quero calcular a área dessa sala, né, do chão da sala, como é que eu vou fazer? Bom, meu primeiro passo é tipo assim, olha só, olha essa parede aqui, ó. Eu não faço toda hora assim no chão lá, toda hora tem alguma coisa atrapalhando, né? Mas lá, ó, é tranquilo. Aquela da janela vai até o final, não vai? Então, tipo, tu pode fazer o seguinte, ó. Eu não sei calcular a área disso daqui inteiro, mas eu consigo dividir em figuras que eu saiba. Então, eu vou pegar aqui, até aqui, por exemplo, e botar até lá, né? Mentalmente, tá? Dividir, sim ou não? Aí aqui é um retângulo, vocês concordam? Aí é mais fácil de visualizar. Aí eu vou pra cá. Aí eu paro aqui, ó, e calculo outro retângulo. Aí eu pego aqui e calculo um retângulozinho, né? Menorzinho. Aí eu pego aqui, ó, e calculo um outro retângulo lá. Sacaram a ideia, né? E assim eu fui. Então, se eu não sei calcular exatamente, eu vou dividindo em figuras. Então, sim, com certeza dá pra fazer desse jeito, tá? Então, tipo assim, ó, o que eu vou fazer? Essa medida aqui, ó, eu preciso saber, tá? Essa medida aqui, eu sei. E essa medida eu preciso saber, mas é a mesma que essa no isósceles, tá? Vamos no isósceles de novo para não nos atrapalhar também. Isso daqui, ó, né, de Bzinho, concorda? E isso daqui é H. Bom, essa área aqui é a mesma que essa, multiplica por 2 depois no final, tá? Então, eu vou dividir em 3 casos. Em área 1, em área 2 e área 3, tá? Eu já sei que o meu A1 é igual a A3. Então, o que eu descobri no A1, a gente só soma, tá? Então, eu tenho lá, área 1 é igual. Quanto que mede isso daqui? Bzão menos Bzinho dividido por 2. Tudo mede Bzão, concorda? Isso mede Bzinho, né?
Então eu vou pegar o pedaço Bzão, vou tirar o pedaço Bzinho, Bzão menos Bzinho, e isso aqui é igual, não é? Então o que sobrar divide em duas partes iguais. Ou seja, isso aqui é Bzão menos Bzinho sobre 2. Foi? Tá, beleza. Então tá. Então eu tenho o seguinte, ó, que a minha área 1 é base, Bzão menos Bzinho, vezes altura, que é H, base vezes altura dividido por 2. Concorda? Sim ou não? Tá, então assim, ó, o que eu vou fazer? Área 1 não é igual a área 3, então vou multiplicar por 2, né? E aí eu corto isso daqui, certo? Foi? Tá, beleza. Então eu tenho assim, ó, que a minha área 1 é igual a Bzão menos Bzinho vezes a altura, tá? Área 1 mais área 3, né? É isso aqui, certo? E a minha área 2, ela vale quanto? Bzinho vezes H. Tá. Aí olha só, a minha área 1 mais a área 3, então, deu Bzão vezes H menos Bzinho vezes H, né? De boas? Mais Bzinho vezes H. E aí a gente corta aqui. A área 1, área 3 mais a 2, né? Então deu esse Bzão aqui vezes H. De boas? Que é base das alturas, né? Que é o que a gente fez anteriormente ali, só que para descobrir a gente faz a média aritmética. Agora a questão é, deu a diferença só pelo jeito da escrita, tá? Mas continua sendo base das alturas, que é a ideia que a gente estava utilizando anteriormente. Vamos ver só se eu não me perdi aqui no meio para eu estar me estranhando isso daqui, né? Agora, professor, eu ia perguntar como você esqueceu de um 2 ali. Qual 2 que eu esqueci? Porque tu botou base menos o Bzinho sobre 2. E aí tu botou só um 2, não. Era tudo daí sobre 2 também? Vai igual outra Esse vez. aqui? Acho que vai ser tipo base maior. Porque seria, não seria tipo Bzão menos Bzinho sobre 2, vezes a altura e tudo sobre 2? Ah, é verdade, isso faltou, né? É, faltou. Tem razão. Olha só, isso daqui, ó, eu pulei aqui sem querer, ó, deixa eu voltar. Porque, tipo, o sobre 2 que eu coloquei aqui, ó, é desse cara, ó. Eu acabei me esquecendo de colocar o 2 dividido por 2 do triângulo, entendeu? Vamos de novo, pra gente não confundir a cabeça. Tá? Era só ajeitar aquilo dali e ia ficar tudo certo no final, mas vamos de novo. A minha área 1, ela é assim, ó. A base é isso daqui, né? Vou botar direitinho, bem bonitinho agora, pra fazer uma corrida, mas não vou certo. Você não pode fazer esse exemplo usando números? Posso? Faço ele também, né? Faço. Isso daqui, ó, é a base, concorda? Que é essa medidazinha aqui, né? Vezes a altura, tá? Aí a altura vale Hzinho. Tudo isso dividido por 2. Daí sim. Daí tá tudo certo, tá? E aí isso daqui eu vou multiplicar por 2, só que vai cortar esse cara aqui, ó. Tá? Eu multipliquei por 2, porque esse resultado é o A1 mais o A3, tá? Tranquilo? Não, porque ali eu fiz de outro jeito. Ali é outro jeito. Aquele ali eu fiz a média aritmética das bases. Aqui? Aqui, tu disse? É. Eu não botei o quê? O outro 2 embaixo. Não, porque daí eu já calculei tudo. Eu calculei usando aquele jeito ali. Eu apliquei essa fórmula aqui. Aquela fórmula ali eu apliquei aqui. Esse aqui eu só estou fazendo do jeito separando as figuras aqui. Tá? E aí assim, ó, o que vai acontecer? A gente tem então que, agora eu achei que a área 1 mais a área 3 é igual a base maior menos base menor sobre 2 vezes a altura, tá? E
E aí eu vou ter que, isso daqui, ó, A1 mais A2 mais A3. Agora eu vou somar tudo, né? Aí eu tenho base menos a base sobre 2 vezes a altura. E eu vou somar esse outro cara aqui que é Bzinho vezes a altura, tá? Isso aqui que eu vou fazer. Agora tem que bater, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Que isso daqui, eu vou botar tudo aqui, tá, gente? Vou botar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Bzão H menos Bzinho H sobre 2 mais Bzinho H, tá? Não posso juntar esses caras aqui porque esse está na metade, né? Então isso daqui vai dar Bzão H sobre 2 menos Bzinho H sobre 2 mais Bzinho H, tá? E aí tipo assim, ó, quanto que dá 1 menos a metade? Eu tenho 1 inteiro, né? E eu tiro a metade, quanto que dá? Metade, né? Então eu vou ter tipo assim, ó, Bzinho H sobre 2 mais Bzinho H sobre 2, certo? E aí a gente chegou no que a gente queria, que era base, vamos botar o H aqui, né, em evidência, para ficar mais claro. O H em evidência, base maior mais base menor sobre 2, tá? É isso que basicamente a gente vai ter, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Mas em números, né? Acho que em números fica mais visual mesmo. Mas a gente também tem que usar a álgebra, tá, gente? Porque nem sempre a URGS vai colocar tipo só números, né? Então você tem que saber também lidar com a álgebra mesmo, né? Faz parte. Tá, exemplo, como é que isso poderia aparecer? Assim, tá? Primeiro jeito, como que eu calculo a área desse cara? A área pode ser dada por 20 mais 12 sobre 2 aqui, né? Vezes a altura que é 6, tá? Então isso aqui vai ser 32 vezes 3, né? Que é 66, é isso? 32 vezes 3 que é 96, né? 3? 6 por 2? Já acho que é simplificado. 32 vezes 3 dá... Isso, tá, beleza. Ou o segundo jeito, daí é dividido pelas figuras, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 20, tá? Quanto que vai ficar em cada lado aqui? Tem 12, né? Sobra 8. Aí vem 4 pra cá e 4 pra cá, concorda? Então, tipo assim, tem que dar os mesmos 96, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é 4 base vezes a altura dividido por 2, concorda? Né? Então, tipo, a gente tem aqui, ó, base vezes a altura e dividido por 2. Só que eu posso multiplicar por 2, concorda? Já posso multiplicar por 2 direto porque tem esse cara e esse daqui, né? Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar já por 2. E isso vai dar 24. Tranquilo? E aí eu tenho esse outro caso aqui, ó, que é base vezes a altura, certo? Então 24 mais 12 vezes 6, que é 72, né? Então isso aqui vai dar 24 mais 72, que dá 96. Daí esse é o segundo jeito da gente fazer. Tranquilo? Seguinte, ó. Ele te deu isso aqui, ó. Ele te deu um triângulo inscrito aqui no hexágono, certo? Tá, Alberto, tem muita coisa aqui, né? Muita loucura essa questão. Olha só. Ele te deu que se a área do triângulo equilátero é 2, tá? Só que ele foi inscrito num hexágono regular. Isso me dá muita informação, tá, gente? Isso me dá muita informação mesmo. Então, se eu descobrir a área
né? Se eu descobrir a área de um dos triângulos, eu descubro dos outros 6, concordam? Faz sentido pra vocês? Tá, então vou tentar descobrir a área de um dos 6, né? Tá, daí eu vou dividir assim, ó. Tudo bem, meus árvores não tá meio feio, mas acho que dá pra entender. Vou dividir assim. Vou dividir assim. E vou dividir assim, tranquilo? Eu não sei se vocês enxergam, mas as duas alturas, olha só, as duas alturas, elas são geradas a partir de um dos lados desse triângulo equilátero. Faz sentido? Saúde. Todo mundo enxergou isso? Então eu vou pegar uma altura só, tudo bem? Que é metade do lado, concordam, gente? Faz sentido pra vocês? Tá, então vamos pegar. Ai, que engraçado. Olha só. A gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar que o meu lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, deu 2, não deu? Deu 2, né? Porque, tipo, a minha área do triângulo equilátero desse maiorzão é 2, né? Beleza. Tá. Então eu vou ter que lado ao quadrado, raiz de 3 é igual a 8, e que o meu lado ao quadrado, né, é 8 sobre raiz de 3. De boas? Tranquilo até aqui? Aí eu vou, né, enfim, eu tenho que extrair a raiz aqui, né? Vai ficar meio ruim isso aqui, né? Mas tu pode extrair a raiz sem racionalizar. Posso, eu posso, mas eu vou... Não, vou extrair a raiz, cuidado, não é me levar. Tipo, eu vou ficar aqui, ó, primeiro eu vou racionalizar, né? Lado ao quadrado é igual a 8, raiz de 3 sobre 3, certo? O problema, pessoal, e aí esse é o feeling que vocês têm que ter na hora da prova, né? Eu vou ter que extrair isso aqui, né, como raiz. Aí eu vou ficar assim, ó, com o lado é igual a raiz de 8 vezes a raiz da raiz de 3 sobre 3. Sim ou não? Só que isso aqui é o lado, não é? E aí eu vou ter que ficar o seguinte, ó. Lado é igual a raiz de 8 perdão. A altura, né? A altura que eu quero é 8 raiz da raiz de 3 dividido por 3 dividido por 2. Sim ou não? Eu estou fazendo certo, não estou? Eu estou fazendo certo, concorda? Mas, ô pessoal... Tem que multiplicar para mais uma raiz de 3 ali. Não, por enquanto não. O que acontece é o seguinte, ó. Eu estou indo no caminho certo. Mas se chegar nesse momento na prova da URGS, tu tem que pensar assim, não. Meu, tu tem que ter esse feeling, entendeu? Não. Posso ir? Posso ir, vai adiante e tudo mais. Mas não. Concorda? Tem que ter um jeito mais fácil. Ou seja, a URGS te propôs um jeito mais fácil. E essa é a diferença que separa as pessoas que fazem as questões rápido e conseguem ter tempo na prova, né, do que quando a gente está aprendendo e acaba indo pelo caminho errado. Fala, eu. Mas aí, tipo, o lado é raiz de 8 vezes raiz de 3 dividido por 3. Então seria a altura do lado, raiz de 3 sobre 2, não faltou uma raiz de 3 ali para multiplicar. Entendi. Mas tipo assim, ó. O que acontece, tá? A altura que tu está trabalhando, é que daí tem que cuidar, ó. Porque essa altura que tu está trabalhando é desse triângulo equilátero aqui, ó. Se tu botar lá do raiz de 3 sobre 2, é desse maior aqui. Sim. O que eu estou pegando é do pequenininho com o outro lado. Tanto que esse lado aqui nem é o mesmo que esse. E esse aqui não é o mesmo que esse. E 2 desse não dá um desse. Esse é o bug que tu não vai conseguir sair, porque tu está pensando como duas alturas diferentes. Essa altura que eu estou trabalhando aqui, essa que eu vou destacar em laranja, tá? Isso daqui que eu estou trabalhando é isso aqui, ó. É Se tu metade pegar- daquela altura no caso. Exatamente. Se tu pegar o lado, raiz de 3 sobre 2 do nada aqui, tá? Vou destacar em vermelho agora, tá? Se tu pegar do nada, tu tá pegando essa altura aqui, ó, desse triângulo aqui lá, maior. Não, dá pra pegar.
Esse daqui? Eu fiquei Como pensando agora. triângulo inteiro, no caso. Dá pra pegar. A gente consegue tirar, inclusive, até uma conclusão melhor que essa. No caso, é que se por acaso multiplicasse por raiz de 3 e assim, ali, ó, se multiplicasse por raiz de 3 e dividisse por 2 de novo, porque é Tá, mas a gente tá adaptando pra chegar Sim, aqui. sim, vai chegar ali de novo. Não. Essa altura é uma altura. Sim, Essa é outra. essa é outra, não é metade dessa outra. Dessa outra. Não. Não? Não, porque olha só, isso aqui é lado, isso é metade do lado. Sim. Isso é altura. Pode ver. Referente ao lado, não vai chegar. Professor, mas no pensamento geral, por exemplo, eu pensei que 2/3 dessa altura maior vai ser o lado hexágono. Também pensei Porque isso. daí eu fiz esse lado. Tá, ao 2/3 quadrado. dessa altura maior, sim. Daí é o lado exato. Eu fui substituindo tudo de uma maneira que chegasse no resultado. Tá, daí sim. Isso sim. Isso aqui tu vai ficar ali, tu tá adaptando, entendeu? Eu fiz isso aí do altura é o 2/3 que eu Ah, não, então tá. Não. Só que no final eu cheguei nessa mesma. Eu cheguei que a altura seria raiz de 6, multiplica a raiz de 3, e aí eu parei aqui. Tá. E a conclusão ainda é, né? Que esse não é o jeito necessariamente mais de boas, né? A gente vai conseguir chegar. Sim. Esse é o jeito mais simples de visualizar essa questão, tá? E nesse momento, como a gente foi fazendo aqui, o Heron deu a sugestão dele, o Henrique falou e todas elas a gente chega na mesma conclusão, vocês concordam? Inferno. É ou não é? Vamos ficar aqui fazendo um monte de número e, cara, a chance de tu te perder nisso daqui é imensa. Então o que a gente vai fazer? Olha só, daí é uma questão que tipo assim, ó, ô meu, vocês não podem ir por desenho, tu entende? Vocês estão num grupo por um motivo, que vocês não podem usar as coisas no olhômetro mais. Vocês têm que justificar, ok? Isso nos parece. Você botar meu dedo. Né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Vai até aqui, ó, do cotovelo até a cruz ali, ó. Vai dar bem certinho. Não, viagem, meu. Não viagem. Vamos justificar isso da maneira correta, ok? Gente, me diz o seguinte, tá? Isso daqui, ó. Isso daqui, por exemplo, mede o ângulo interno do hexágono que é regular, concorda? Tá, beleza. Isso daqui, ó. Isso daqui mede lado e lado, sim ou não? Tá? Então, lado, ângulo interno. Lado, ângulo interno. Ok? Sacaram a ideia? Lado, ângulo interno. Sim ou não? Tá. Então, o primeiro ponto que eu justifiquei. Que essa área vermelha daqui é igual a essa área vermelha daqui, que é igual a essa área vermelha daqui. Sim ou não? Justifiquei que essas áreas são iguais, concordam? Por quê? Porque são 3 triângulos isósceles. Ah, são 3 triângulos isósceles. Tá, mas por que as áreas são iguais? Porque o sai mais do lado. Não. Tá, não, tudo bem. Isso ajuda. Do lado é o mesmo ângulo interno. Do lado mesmo ângulo interno mesmo. Mas o que poderia me dizer, tipo, de fato, que a área é a mesma? Uma coisa bem simples. Se eu calcular lado, seno do ângulo sobre 2, eu vou usar as mesmas medidas, né? Tipo, lado, seno do ângulo sobre 2 de novo. E lado, seno do ângulo sobre 2. Sacaram? Isso já justifica só de pensamento mesmo, não precisa calcular. Tá ok, tá? De boas? Então assim, ó, o que acontece agora? Agora vem a segunda parte. Que agora eu tenho que mostrar que esses caras de dentro também são iguais a eles. Faz sentido? Esse é o problema maior. São os caras, claro, se eu não fizer isso, eu estou indo no olho. Vocês entenderam a diferença, gente? De não ir no olho, a gente tem que justificar que isso é verdade, tá? A gente tem que conseguir mostrar que isso é verdade. Então, tipo assim, ó. Quanto que mede isso daqui? Isso mede lado, sim ou não? Isso daqui, ó, mede lados, concordam? E a base, pessoal, deles, é comum. Vocês concordam? Então eles são congruentes.
Entendeu? Ele tem a mesma medida aqui, a mesma medida aqui e a mesma medida aqui. Não tem como esse cara ser diferente do de baixo. Que daí eu estou garantindo por semelhança de triângulos. Entenderam a ideia? Pela medida, tá? São as mesmas, a abertura é a mesma, não tem como ser diferente. Daí tá. Aí eu provei que esse cara aqui, ó, que esse cara aqui tem a mesma área que o de baixo, certo? Aí a gente vai traçar aqui, ó, para enxergar melhor, né? Esse cara aqui também, né? Tá? É análogo, tá, pessoal? Raciocínio é o mesmo, beleza? E esse cara aqui, ó, pelo mesmo raciocínio, lado, base em comum, aí ele também pode ser feito. De boas, pô? Tá, meu, na hora da prova, se tu não conseguir buscar o embasamento para justificar, tu vai chegar mais perto disso, tá? Ok, mas aqui a gente tem que entender o porquê que isso vale, tá? Aqui a gente tem que mostrar isso, tá? Na hora da prova também não é nítido, concorda? Mas a gente consegue se ajeitando aqui, ajeitando ali, vai vendo. O importante é provar que esses caras são iguais. Antes de passar, tá, Raquel? Ficou mais simples, não ficou? Sim. Tá, agora ele está te perguntando o quê? Vamos voltar para a pergunta que agora eu já consegui justificar que essa figura tem as mesmas medidas. Se a área do triângulo é inclinada, então ele quer saber a área do hexágono. Bom, se o que está dentro é 2 e o que está fora é igual ao que está dentro, o total dá quanto? 4, né? Tipo assim, ó. A justificativa foi? Eu não sei, eu não travei. Foi na justificativa que vocês travaram? Não, eu não entendi, tipo, por que tá dentro é igual que tá fora e daí dá 4. Porque esse triângulo aqui, ó, olha só, eu fiz esse triângulo aqui numa divisão, tá? Assim que ficou tipo losango aqui, ficou um losango, não ficou? E aí o que acontece? Eu provei que isso daqui está dividido no meio, concorda? E que esse cara que está aqui é igual a esse. Isso tudo bem? Que esse cara que está aqui é igual a esse. E que esse cara que está aqui é igual a esse, concorda? Isso eu consegui provar, certo? E eu consegui provar pelos ângulos também que esses caras são iguais. Bom, se esses são iguais, e esse é igual a esse, esse é igual a esse, esse é igual a esse, todos os triângulos que eu fiz aqui são iguais. Os em vermelho iguais aos triângulos em verde. Eu fiquei com 3 losangos e a área que está para cá é igual à área que está para cá. Tranquilo? Então, tipo assim, ó, se 1, 2, 3 dá uma área igual a 2, entendeu? Se tipo, esses caras dentro dão uma área igual a 2, os de fora também dão uma área igual a 2, concorda? Faz sentido? Então 2 mais 2, 4. Eu ia te perguntar, tipo assim, até a parte ali do triângulo vermelho eu associei, a de dentro não. Então, tipo assim, o que eu faria? Como eu sei que a área do triângulo que ele botou dentro do hexágono é 2, eu calcularia a área de um triângulo vermelho, multiplicaria por 3 e daí adicionaria 2. Entendeu? Não. Ou viajei. Mas não, tudo bem? Não, é que tipo assim, eu não teria o mesmo. Mas como tu calcularia essa área de um triângulo vermelho? Tu ia ter que fazer o seguinte, ó. Isso aqui é lado. E aqui tem um ângulo, né? Esse ângulo até a gente consegue determinar quanto que ele é, tá? Mas eu ia ter que usar o lado de cima do ângulo. Olha a mão que estava sendo achar o lado. Aqui está o problema. Essa questão não foi feita para ser resolvida assim. Essa questão foi feita para ser resolvida assim. Pode ter certeza. Que o cara, quando pensou, botou uns números que ia dar ruim, só para sacanear. Só sacanear. Não, que não é para sacanear, né? A gente até fala, eu concordei. Não é que seja só para sacanear, é para ver quem é que está ligado nas propriedades, né? Tipo, a URGS é uma prova, pessoal, que ela gosta muito, assim, ó, quem tem essas sacadas. Quem está um pouquinho mais além, entendeu? Daí perde menos tempo, faz as questões e tudo mais. Essas coisas. A grande diferença da gente fazer essas questões é o seguinte, a gente conseguir separar isso daqui, né, e conseguir provar isso, né, gente? Conseguir provar isso é a parte mais chatinha mesmo. Né? Isso aqui. Ah, isso aí eu sei quanto. Provavelmente é pi. Qual é o número da questão? 127.
Ah, ele deve ter desformatado. Na 127, ó, saiu um... É que sai às vezes... como é que é o nome? Não é Sigma. Ah, não lembro agora. Mas se sair alguma coisa desse sentido, provavelmente é pi, tá, pessoal? Já sair isso daí, não... Pô, eu olhei e não vi. Mas é que tem, como tem uma formatação antiga, algumas questões, né? Então acaba puxando, na verdade não é antigo, na verdade um programa que eu pego umas questões tem essa formatação aí, o Equation não reconhece. Tá, olha só. Como tem muitas questões aí que eu estava olhando que envolvem circunferência, vamos trabalhar a circunferência. Então assim, ó, a nossa circunferência, pessoal, ela tem algumas coisas que são importantes, tá? A gente tem o nosso centro e a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência é o nosso raio, beleza? Tá. Para calcular a área dela, ou seja, tudo isso daqui, né? Para calcular todo o espaço que ocupa, a gente utiliza a seguinte forma: π raio ao quadrado, tranquilo? Quem é que já estudou o limite aqui? Ninguém? Tá. Isso aqui é um cálculo de aproximação, tá? Que a gente faz de verdade, tá? Tem um outro jeito que é bem didático que eu costumo utilizar na sala de aula para mostrar, mas o que a gente faz mesmo assim, o jeito real oficial é pegar essa circunferência e dividir ela em triângulos retângulos, assim, ó. Como se fosse isso, tá? Só que daí tem um problema. Que quando tu faz isso, quando eu traço um triângulo retângulo na circunferência, tipo assim, ó, vai ser algo assim, né? Não vai? Como se fosse isso, né? Não necessariamente precisa ser retângulo, mas só para vocês entenderem a ideia, tá? Então, eu divido em triângulos retângulos e daí tem um problema, que é esse problema aqui, ó. Vocês concordam? E aí a gente vai fazendo o seguinte, ó, a gente vai diminuindo o tamanho dele. Até comentei isso com vocês, né, essa semana. E a gente vai diminuindo, tá? E diminuindo. E aí tu entende que cada vez mais tu vai limitando essa areazinha, né? Porque ela vai ficando cada vez menor. E aí a gente pega isso daqui, pessoal, e tende ao infinito, que a gente chama, tá? A gente faz essa suposição como se isso estivesse acontecendo lá no infinito. E lá no infinito, essa minha areazinha do triângulo está cada vez menor, concorda? E a precisão é muito maior. E aí a gente chega nisso aqui, beleza? E eu encaminho para vocês agora mesmo. Quando vocês estiverem fazendo exercício, eu já encaminho o vídeo. E daí vocês olhem quando estiverem voltando para casa, tudo bem? Daí isso aqui eu vou mostrar para vocês como que chega nesse cálculo da área. De boas? Tá. Agora olha só, o que é importante, tá? Tem duas coisas que já apareceram no Enem. Pessoal, uma delas é o setor circular. O que é o setor circular? É uma fatia, tá? O setor circular nada mais é do que fazer o cálculo de uma fatia da circunferência. Então eu pego isso daqui, ó. E aí tem duas coisas aqui, pessoal, que existe um ângulo, concorda? Existe um ângulo θ, certo? Está delimitando ali o setor circular. Quanto maior for esse θ, até chegar, por exemplo, em 180 graus, é metade da circunferência, sim ou não? Tá? Mas eu posso ir diminuindo ele ou aumentar até, inclusive, né? Vou aumentando até fechar a volta toda e dar uma volta completa de 360 graus. Que daí a circunferência é cheia. De boas? Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou fazer isso daqui. Tem duas coisas que eu quero calcular, tá? Uma delas é isso daqui que está em vermelho, tá? O que é isso aqui que está em vermelho? A área do setor circular, certo? Ou eu vou querer calcular isso daqui que está em azul. O que é isso aqui que está em azul, pessoal? É o comprimento do setor circular. Tudo bem? Tá? Então, o que vai acontecer? Só vou tirar essa setinha aqui para poder explorar aqui. Como é que vocês vão ver isso, tá? Por regra de 3. Então, o setor circular, vocês utilizam uma regra de 3 nos dois casos, tá? Na situação número 1, tu vai usar a regra de 3, que é o seguinte, ó. 2πr
2πr está relacionado com os 360 graus, sim ou não? Comprimento da circunferência é 360 graus. Comprimento do setor circular, o ângulo. Faz sentido? Proporcional. Quanto maior o ângulo, maior o comprimento, tá? Quanto maior o ângulo, maior o comprimento. Quanto menor o ângulo, menor o comprimento. Numa proporção direta, tudo bem? Tá? Dá pra fazer usando graus mesmo, não precisa passar por. Não. Daí a gente nem precisa entrar em radianos lá. Não. Pode fazer em grau. Porque aqui a gente está trabalhando com a geometria. Daí não precisa te preocupar nesse sentido. πr ao quadrado é 360. A área do setor circular vai ser relacionada com o ângulo que tu tiver. Tá? Então vocês vão fazer a regra de 3 direto, tá? Quando vocês quiserem saber a área, tu vai descobrir então pelo ângulo que tu estiver trabalhando. Quando quiser fazer o comprimento também, lembrando que o 2πr é o comprimento total e o πr ao quadrado é a área total dessa circunferência. Sim ou não? Questão do Enem, tá, pessoal? Questão que tu estava fazendo até antes ali, ó, que eu tinha visto que tu estava falando, que é o seguinte, ó. A coroa circular, tá, pessoal? Foi mais de uma vez, inclusive, tá? Nesses últimos tempos. No Enem não, Luz. Tá, olha só, o que a gente vai ter, tá? A gente tem um raio maior e um raio menor. Rzão e Rzinho, tudo bem? A coroa circular acontece quando eu pego o buraco, vamos dizer assim, eu tiro a tampa, tá? O que sobrar de área ali é a coroa, beleza? Então a coroa circular, pessoal, ela é isso aqui, ó. Pertinho do outro. Olha só, eu não entendi, tipo, pensa numa laranja. Calma aí, só um minuto. Pera, Raquel, pera. Aí já vai tomar live. O que foi? Tipo assim, tu falou tira a tampa e o que sobrar é a área da coroa. Tipo uma laranja? Pensa numa laranja. Não é bem isso, Isso é na geometria espacial que a gente faz, tá? A coroa é tu pegar, por exemplo, assim, ó. Vamos dizer que tem uma. Tipo isso. Olha de cima um vinho, tá? Aí tu tira a rolha, né? E aí fica só essa bordinha aqui, né? A área que tiver aqui é a coroa circular, tudo bem? Tá? Então, isso daqui, pessoal, é a tal da coroa circular. Eu pensando numa laranja asiática. É fino, né? Pessoal, olha só. A área da coroa circular, ela é calculada da seguinte maneira. πr ao quadrado vai gerar a área total. A área maior, certo? Eu preciso tirar a área menor. A área menor é πr ao quadrado. Todo mundo concorda? Faz sentido para vocês? πr menos πr? Tá, beleza. O que tem em comum aqui entre eles? Então, tem π, né? Posso colocar π em evidência? Que multiplica o quê? Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, sim ou não? Como é que eu posso fazer mais uma variação disso aqui? Ah, esse é legal agora. Como é que eu poderia escrever também essa área? Vou dar uma dica. Dá uma dica. Dá uma dica, tá? Já fiz a produção, tá? Perfeito. Qual deles? Esse aí que já tá aí. Rzão ao quadrado menos 2 Rzão Rzinho. Não, cuidado. Não, é Tá no caminho. Menos Rzinho vezes Rzão mais Isso aí. É Rzão mais Rzinho Isso que eu queria vezes falar. Rzão menos Boa. Rzinho. Que é o quadrado do primeiro menos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sim ou não, povo? Pegaram a ideia? Então, assim, ó. Olha só. Isso, tá?
isso e isso tem que dar absolutamente o mesmo resultado. Boas? Tá? Olha só, pessoal. Exemplo. Vamos pegar uma coroa circular, tá? Que tenha 5 centímetros de raio aqui e 3 centímetros de Rzinho, beleza? Vocês podem fazer de qualquer jeito, pessoal. O primeiro cálculo da área da coroa, tá? A área da coroa circular, é fazer o da maior, que é 25π menos 9π, sim ou não? Vocês pegaram a ideia? Tá? πr ao quadrado menos πr ao quadrado. De boas? Foi? Isso daqui dá 16π, certo? A área da coroa circular também pode ser calculada, então, π que multiplica 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? π que multiplica r menos r ao quadrado. Isso vai dar π que multiplica 16, o famoso 16π. Ou ainda, a área da coroa circular pode ser calculada como π que multiplica r mais r vezes vezes r menos r, tranquilo? Tá? E aí isso aqui vai dar que a área da coroa circular é π que multiplica 8 vezes 2, que dá 16π. Claro, né, gente? São jeitos diferentes da gente chegar na mesma coisa. De boas? Mas olha só, o que vocês vão fazer para calcular é isso, tá? O que vocês vão fazer para calcular é isso. Beleza? Tá? O que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, ó. Isso daqui, eu estou afirmando para vocês, tá? Se cair, cai assim na URGS. De boas? Se cair assim, cai assim na URGS, tá? Tranquilo, povo? Tá, olha só, tira a foto aqui e me manda, por favor, porque daí eu faço as resoluções dessa daqui e mando hoje de noite mesmo, tá? Então isso é tema para hoje.